Eu sempre achei difícil entender como duas vidas podem se tornar apenas uma. Mas quando eu te encontrei, eu te amei. E um milagre aconteceu. E então eu entendi que Deus tem sempre um plano para nós. É preciso paciência e ouvir sua voz. O que será que meu Deus pensava quando criou você? Acho que ele estava pensando em mim, porque me deu mais do que sonhei. Deu muito mais do que eu podia imaginar. Então queremos cumprimentar a todos nessa noite com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos estar em pé, vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Criador do homem, da mulher, da família. Damos graça, Mestre de Nazaré, Senhor, Deus de Abraão, Deus poderoso. Te louvamos pela salvação, te louvamos pelas famílias que aqui estão. Querido Deus, te adoramos, te glorificamos por esta grande oportunidade, mais uma vez, rever os irmãos e mais uma vez nós também chegar em sua presença. Entregamos esse trabalho mais uma vez diante de Ti. Aqueles que aqui se encontram nesse recinto da Vitória, abençoa todas essas famílias, Pai, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler uma palavra para nós dar início, lá no primeiro livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, melhor, é o livro de Gênesis. Enquanto nós estamos em pé, nós louvamos a Deus. Capítulo 2 do livro de Gênesis, versículo 18. Só esse versículo. Nós louvamos a Deus então, por todas as famílias que estão aqui, a igreja está dando boa-vinda. Nós nos alegramos com a presença de todos. E vamos estar lendo então a palavra de Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Glória a Deus. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Amém. Pode sentar. Amém por essa palavra de Deus? Glória a Deus. Deus que criou a família, isso todos nós sabemos. E nós louvamos a Deus, então, falamos por esse trabalho abençoado, primeiro encontro de casais, que a igreja está fazendo, algumas irmãs, os irmãos sugeriram a fazer esse trabalho, a igreja fazer. Nós somos abençoadíssimos pela vida da igreja, que sempre está ajudando também, e pelas famílias, pelos casais que estão aqui. Nós vamos então começar apresentando nossos irmãos, eles são convidados, nós vamos começar por aqui já. E, em primeiro lugar, o pastor Francisco Covalesce, é assim o sobrenome, né? E a irmã Elis, vale. Se coloque aqui, por gentileza, pastor Francisco, sua esposa, que atende o trabalho na cidade de Rio Claro, pastor local ali. Nós louvamos a Deus por atender o nosso convite da igreja aqui. Estamos agradecidos de atender o nosso meu convite. Vou estar ministrando esse trabalho em todo o nome de Jesus. Graças a Deus. Muito alegre a sua presença. Sim, já vamos, né? Já vamos. A cidade de Urubá é o lugar que mais derruba, né? Derrubados. Tudo bem, o presbítero Francisco
presbítero Everaldo dos Santos e a irmã Regina. Vieram juntos, bem-vindos também, em nome de Jesus. Alegria de estar conosco. Nós queremos também com grande alegria, todos conhecem, mas nós queremos fazer menção, e a honra também de estar conosco, o pastor João, a falta, a Gessi. Por gentileza, coloquem em pé, nossa convidada que está aqui, vamos ficar ali, depois nós vamos descer também. Pastor João, a Gessi, nossos pastores, é uma honra, nós precisamos de pastores, de líderes, para nós não sermos uma ovelha sem pastores, nós precisamos da nossa liderança, nós honramos, louvamos a igreja, os obreiros aqui, lhe damos as boas-vindas nessa igreja. Deus abençoe o pastor João, dia 24 vai estar no aniversário, né, pastor? Aceitando até presente, né, pastor? Tem dinheiro, Deus abençoe então, em nome de Jesus. Todas as famílias que estão aqui na cidade, nós damos boas-vindas, nós nos alegramos de ver as famílias aqui, nós não vamos citar nome por nome, mas é uma alegria. Nós temos aqui casais, temos solteiros ainda, não deram amém, temos casais, temos solteiros ainda, quer dizer, vou casar um dia, se Deus quiser. Então temos, mas a maioria são casais, nós temos solteiros também. Tem algumas famílias também que não podem vir o seu cônjuge, mas nós louvamos a Deus pela vida de todos, tá bom, pessoal? Então, alegre de estar na presença de Deus, na casa de Deus. Louvamos a Deus por todos aqueles que ajudaram, a igreja, a organização e assim por diante. A igreja sempre está ajudando aqui, e para que esse trabalho aconteça, nós louvamos a Deus pelo pessoal que ajudaram, o pessoal da decoração, os alimentos e assim por diante. Nós vamos então ouvir o louvor pelo irmão Everaldo, a irmã Regina. Daqui um pouquinho mais nós vamos ouvir os irmãos. Não sei se você vai. É que assim, ó, a igreja que não tem internet. Tempo livre. Tá bom. E os irmãos vão ver se conseguem fazer algo ali. Mas dá para ouvir o louvor? Graças a Deus. Vamos ouvir o hino então para os irmãos, depois na sequência vamos pedir para o pastor João deixar uma palavra para nós aqui, uma fala, mas só deixando uma palavra para nós. Glória a Deus. Ouvir os irmãos do seu Everaldo. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, pela oportunidade que temos. Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor, saudar o Padre Obreiros, pastor e demais com a paz do Senhor Jesus. Uma alegria muito grande podermos estar aqui junto com os irmãos nesta noite para cultuar o nome do Senhor. Eu dizia hoje para o pastor, enquanto se deslocávamos, que nós devemos louvar o nome do Senhor, cantar com alegria. E aprove a Deus nós estarmos aqui nesta noite, conhecendo mais um povo que vai morar no céu. Amém. Louvamos a Deus. Glória a Deus. Eu quero saudar a todos nesta noite com a doce paz do Senhor Jesus. Amém. E dizer a todos que estamos felizes em estar aqui, louvar ao nosso Deus, juntamente com os irmãos. Glórias a Deus. Aleluia. Louve o nome do Senhor. Quem sabe louvar, pode louvar junto também. Meu coração é do meu mestre.
vejo mais lugar, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, meu caminho, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Oh glória, sinta a presença de Deus. Ele está aqui nesta noite para te abençoar. Eu não sei o que tu precisa, mas clame ao Senhor. Ele pode, é o médico dos médicos, advogado dos advogados. Ele está aqui nesta noite para te abençoar. Aleluia. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. a minha vida é do Mestre, oh glória. Meu coração é do meu Mestre, o meu caminho, é do Mestre, minha esperança é do Mestre. Aleluia, glórias a Deus. Amém, meu irmão? Glória a Deus. A nossa vida deve ser do Mestre, meu Deus, aleluia. Nós louvamos a Deus, glórias a Deus. Louvor. Outras vezes também nós temos o pastor Marcos, aleluia, o pastor Marcos na ponta está, que é o pastor da igreja de Leões. Nós louvamos a Deus por ela e por toda a igreja que está aqui, os mais irmãos, irmão Raul, aleluia. Nós temos, eu pedi, como só, acho que os irmãos que são igrejas também, que sempre estamos trocando visita aí. Só da igreja de Leões, se colocar em pé, por gentileza. Aleluia. Aí nós apresentando todos assim, já fica. Os pastor, como já falou, o pastor Marcos não está, nós deu uma boa equipe, casais, Deus abençoe a Deus. Pastor João, por gentileza, passa aqui e deixa uma palavra aqui para nós, de boa-vinda, e como eu falou com alegria, o Senhor está conosco aqui. Graças a Deus. Quero saudar os irmãos, irmãs, o povo de Deus que está reunido nesta noite, né? Casais, estão aqui, né? Queremos saudar todos os nossos amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Estamos felizes, irmãos, porque quando nós temos uma oportunidade como esta, estar na casa de Deus, para ouvir os ensinamentos da palavra de Deus, né? Conselhos de Deus para as nossas vidas, né? Isso para nós vamos ser muito recompensados. Amém? Deus abençoe. Minha saudação
pastor Juarez, sua família, né? E os demais obreiros aqui da igreja, aqui do Maitá, todos os irmãos, membros, que Deus abençoe também os nossos irmãos que nos visitam, de outras denominações aí, né? Que Deus abençoe. Já foram saudados, né? Deus abençoe os nossos irmãos. Também é um prazer nos encontrar aqui mais uma vez. Nós nos encontramos na fraterna, aí nós ganhamos os pastores, né? O pastor Francisco, lá no município de Derrubada, né? Pastor Francisco e a sua esposa. Prazer, pastor Francisco. Somos ouvintes do teu programa, né? Muito abençoado. Amém. Aleluia, na rádio nascer. E também cantor, o presbítero Everaldo. Também é um prazer nos conhecer nessa noite os nossos irmãos, né? Que Deus possa nos dar vitória, meus irmãos, nessa noite, né? Eu não vou ler a palavra, vamos ficar com o versículo que o irmão pastor Juarez já fez leitura, né? Capítulo 2 de Gênesis, verso 18. Não é bom que o homem viva só. Mariei uma tutora, uma companheira, né? Maravilha, né? Graças a Deus. Eu creio que aqui tem casais, né? Como falou o irmão Juarez, que já há muitos anos já estão trilhando juntos, né? E alguns iniciando, né? Casados e namorados, né? Mas daqui um pouquinho estão já construindo um lar, né? E quando nós construímos nosso lar, meus irmãos, conselho de Deus, a palavra de Deus, nós vamos com certeza ser abençoados. Amém. Eu e a minha companheira de agência já faz 47 anos que estamos namorando. Aleluia. Amém, irmãos? Temos que continuar, né? E este amor, ele não pode morrer, né? Ele cada vez aumenta mais no coração do cristão. O amor ágape, o amor divino, o amor de Deus, né? Não é um amor carnal. Deus abençoe. Eu creio que não vou tomar o tempo, mas eu sei que fazer mais uma oração, né? Vamos nos colocar em pé. Eu creio que os irmãos estão ansiosos aí, né? Para ouvir os conselhos aí, né? De Deus, da palavra de Deus nessa noite. E nós vamos sair aqui enriquecidos nossas vidas espiritual, né? Aleluia. Glórias a Deus. Levante a tua mão para o céu assim. Senhor, nosso Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, continue abençoando esse trabalho desta noite, desse final de semana. Pastor Francisco e a sua esposa que estão aqui, Senhor, nesta cidade, aqui nesta igreja, para ministrar uma palavra que vem do teu coração para o coração da tua igreja. Ó Paizinho querido, usa teu servo, usa os irmãos nessa noite, ó Pai, dando direção do céu. Pai querido, nesta noite o Senhor tem poder, Jesus, para curar aquele que chegou doente, aquele que chegou triste, desanimado, talvez enfrentando uma luta, uma dificuldade. Senhor, dá vitória para os teus filhos. Pai querido, abençoe em continuação. Assim nós oramos e lhe agradecemos no nome de Jesus. Amém. Estou passando diretamente já para o irmão Cabral. Eu acho que já podemos passar para o pastor Francisco, né? Então já passamos por o pastor Francisco. Deus abençoe o pastor. Glória a Deus. Quantos estão felizes por esta oportunidade? Glória a Deus. Quero inicialmente externar a minha gratidão a Deus, primeiramente, pelo momento que o Senhor nos concede. Também agradecer a saudação a qual fomos alvos, juntamente com a minha esposa e também meus companheiros, obreiros,
servos de Deus, e também externar a minha saudação cristã ao querido pastor, Mafalda, nosso amigo, irmão em Cristo, servo de Deus, também sua muito digníssima esposa, na pessoa desse casal, cumprimentar a todos os casais que aqui estão. Uma gratidão também, pastor Juarez, que aqui está. Alá, Deus abençoe sua digníssima esposa também, onde está, ali, querida. Certa feita nos encontramos, eu acho que na cidade de Passo Fundo, e eu nem pensava que tinha um crente perto de nós estávamos ali pregando, evangelizando, porque a palavra de Deus, nós devemos fazer isso em qualquer tempo, Eu louvo a Deus por ter essa oportunidade, pelos queridos servos do Senhor ter nos franqueado este altar, para nós podermos, com a graça de Deus, com a cooperação e confirmação do Espírito Santo, trazer uma palavra de Deus para vocês. Pastor, eu tinha inicialmente me comprometido com o querido pastor Juarez, o pastor local aqui, de estar no dia de amanhã também, mas eu expliquei para ele que, como eu também tenho um presidente lá, pastor, nós estamos comemorando os 80 anos da nossa campo de Tenente Portela, e houve algumas alterações na data, e entre elas a Santa Ceia nossa, que acontece amanhã. E aí para mim ficou difícil. Eu disse para o irmão que se não houvesse outro meio, eu viria igual, mas se ele conseguisse me dispensar, eu fico no compromisso de vir novamente no outro domingo, e daí nós vamos estar novamente com os irmãos, se querendo Deus, e os irmãos aprovando também, tá bom? Eu quero deixar uma palavra de Deus para os irmãos. Eu e a minha esposa, a irmã Elis, essa linda mulher que Jesus tem colocado ao meu lado, estamos aí nessa carreira que nos está proposta, já há algumas décadas, caminhando junto, e eu não vou falar o tempo exato, senão vocês vão achar que nós estamos velhos demais. Não vou dizer quantas décadas mas Deus tem nos orientado, nos ajudado, nos conduzido, e ela vai falar, é ela que vai estar ministrando esse ensinamento, esses conselhos da parte de Deus para as vossas vidas. Eu tenho certeza que Deus tem um propósito nessa noite, na minha e na tua vida. Deus tem um propósito, pastor. Eu tenho certeza disso, convicção plena, porque nós estamos na dispensação da graça de Deus, nós estamos na mão de Deus, e Deus tem, nesses últimos tempos, alavancado o nosso ministério, Deus tem instrumentalizado-nos, não que nós sejamos merecedores de nada, nós não merecemos nada, mas Deus é bom e é cheio de misericórdia, e Ele escolhe quem quer, Ele usa quem quer, Ele faz do jeito que Ele quer. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Ele tem todo o poder e toda a autoridade, no céu, na terra e debaixo da terra também. Eu quero louvar a Deus, então, a minha esposa querida, Mãe Elis, serva de Deus. Eu quero deixar um versículo da palavra de Deus para meus irmãos. Pois a Mãe Elis vai estar, quer que eu fique do teu lado? Você quer? Tá bom. Viu como é que é, pastor? Lá em casa é assim, quem manda é o esposo, é a cabeça, E graças a Deus que a minha ordem é sempre dentro da palavra de Deus, nunca passando disso. E no momento que eu passar pela palavra de Deus, eu perdi toda a minha autoridade que Deus me deu, E a minha esposa é uma bênção de Deus. Os irmãos sabem qual é o tema, irmãos? Está ali, As 4 estações no casamento. Em todas elas, Jesus está presente. A irmã Elis vai ministrar o temas que Deus nos deu, inicial, sugestivo e algo que permanece. Aqui é o estudo, mas Eclesiastes, capítulo 4, verso 12, e o tema é Jesus sustenta. Eu gostaria que você dissesse comigo: Jesus sustenta. Glória a Deus. Diz a Bíblia que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Este é o texto.
Mas eu quero deixar uma palavra de Deus para os irmãos que está, aliás, são dois textos, né? Livro de Salmos, número 74, 17, tá? E Gênesis 8, 22. Se quiser buscar, pode buscar, mas apenas acompanhe. Salmos diz assim: Tu formastes todos os limites da terra, verão e inverno, tu os fizeste. Estabeleceste todos os limites da terra, verão e inverno, tu os formaste. Gênesis diz: enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão, e dia e noite não cessarão. Eu quero dizer com esta palavra que existem estações espirituais na nossa vida. No casamento não é diferente. No mundo em que nós vivemos existem estações, e no casamento existe também. Só que existe uma diferença, meus amados irmãos, que a estação que eu estou atravessando às vezes não é a mesma que o pastor está atravessando, está passando. Então muda de um casal para o outro, porque são problemas que vêm sobre a vida do ser humano, e cabe a eu e você nos posicionar. E a maneira que nós nos posicionamos perante esses problemas vai nos conduzir a determinadas estações. Vocês vão entender logo mais um pouquinho, mas existe isso na vida de todos nós. E se Deus disse na sua palavra que haverá as estações, a noite, o dia, o calor, o frio, o inverno, o verão, no casamento não é diferente, meus amados irmãos. Talvez você possa pensar: pastor disse que está a 40, revelou 47 namorando, não parece tanto, pastor, viu? Mas parabéns, estão cuidando bem um do outro, 47 anos um do lado do outro. Talvez certamente, eu e Eunice não temos essa idade, pastor, de casamento, mas temos experiências com Deus que nos faz podermos ajudá-los também. Quando Davi estava sendo chamado por Deus para, através da sua vida, vencer um gigante, todo mundo olhou para ele e achou que ele não tinha estatura, achou que ele não tinha aquela destreza, a preparação para a batalha e para a guerra. Mas o Senhor via Davi ainda lá no campo, guerreando com as feras do campo para proteger as ovelhas. Assim é o obreiro na mão do Senhor. Nós somos preparados por Deus, cada um na sua área. Aleluia. E Deus nos trouxe aqui nesta noite para ser um instrumento de Deus, para ser um canal de bênção de Deus para a tua vida, meu amado. E eu gostaria, aleluia, desde já, aleluia, se você não fez isso ainda, pega na mão, pastor, eu não sou empolgando ninguém. Eu gostaria que pegasse na mão da esposa, do esposo da esposa, e dissesse para ele assim, agora olhando no olho: Jesus sustenta. Deus abençoe, mas Elis vai estar passando agora. Glória a Deus. Quero nesta noite cumprimentar a amada igreja, pastor, amém. Deus abençoe o pastor local com a paz do Senhor, amém. Louvado seja o Senhor Jesus, que nos concede a oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Meu esposo, meu pastor, já saudou, agradeceu a oportunidade, e faço minhas palavras dele. Quero ler no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nosso Deus, Ele é um Deus perfeito, um Deus maravilhoso, e que fez um tempo determinado para cada coisa. Cada momento da nossa vida é um tempo determinado. E eu quero ler em Eclesiastes 3, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras,
tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Aleluia. Há um tempo determinado para cada coisa, seja ela o que for. E no nosso casamento, na nossa vida, há um tempo determinado para cada situação. E meditando, falando com o Senhor, pedindo para Ele palavra que Ele nos desse para falar sobre as estações. E nada melhor do que sobre o tempo, né? As 4 estações do casamento, e em todas elas Jesus está presente. Quando Jesus está presente, não importa qual seja a estação que você esteja passando, em todas elas Ele está presente, Ele nos direciona, Ele nos ajuda, Ele nos sustenta e Ele nos ensina a cada momento. E nós sempre temos aquilo que aprender. E em primeiro, nós temos a primavera. Eu fiz uns ali para nós acompanhar, que daí se você não precisa estar procurando toda hora, eu vou dizendo, só se você quiser guardar e gravar, marcar. Eu tenho por costume escrever, então quando eu estou, minha Bíblia, se vocês olharem, ela está toda riscada, porque eu gosto de escrever os versículos que eu ouvi no culto, a palavra que foi falada, eu gosto de escrever, é bom, a gente memoriza ela, a gente guarda ela, e às vezes no momento em que você precisar, às vezes você está passando por uma dificuldade, você vai abrir a tua Bíblia ali e aquela palavra vai estar marcada, ela vai te chamar a atenção. Ela vai chamar a atenção e o Senhor vai falar contigo, vai fazer você recordar e vai fazer ela viva no teu coração. Porque a palavra dele, ela se renova. Cada dia ela tem uma mensagem diferente para nós. Ela nos ensina, ela nos exorta, ela nos edifica, ela nos ensina a cada momento. Então nós vamos começar com a primavera. O que é a primavera? Para a primavera eu separei o Salmo 92, do 12 ao 14, que ele diz assim: o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus, e na velhice ainda darão frutos e serão viçosos e florescentes. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fui falando com o Senhor e procurando e pensando e analisando e pensando, falando com o Senhor sobre esse versículo, sobre primavera. O que é a primavera? É onde as flores brotam, onde tudo é tão lindo, é aquela fase do casamento onde tudo é maravilhoso, tudo é lindo, as flores são bonitas, a samambaia bem linda, bem verde, e para isso tem que ter um cuidado, para que elas estejam bonitas, para que no tempo da primavera elas estejam bonitas. E se a gente não cuidar, a gente mata. E eu tenho experiência própria, porque eu não tinha uma mão muito boa para plantinhas. Matava todas elas. Porque se tu não cuidar dela, se você não ter um cuidado, depositar amor, não importa a primavera, as flores vão estar mortas, não vai ter flor para brotar, se você não cuidar. E assim é o nosso casamento. Se nós não cuidar, nós não ter o cuidado de estar ali regando, colocando um adubo, cuidando, para quê? Para que aquela planta seja bonita, viçosa. E eu fui, através da Bíblia, nesse versículo, que ele diz assim, que o justo florescerá como a palmeira. Por que como a palmeira? A palavra nos diz. Por que essa palavra fala que nós devemos ser como a palmeira? Porque a palmeira ela é uma folhagem, uma planta muito grande. Elas chegam a ter 30 metros de altura e os seus galhos chegam a ficar 5 metros quando eles estão floridos. E ela é muito linda, formosa. E por que o Senhor nos compara? Porque o Senhor nos fez perfeitos e lindos na presença dele. Para que aonde quer que nós esteja, as pessoas olhem e contemplem o Senhor da nossa vida. Contemplem o Senhor da nossa casa, o Senhor do nosso casamento, através dessas flores. Não existe quem não enxergue essa palmeira quando ela está florescida. E é assim, não tem quem não nos olhe quando o Senhor está na nossa vida, no nosso casamento. Ele chama a atenção, porque o Senhor, ele ilumina
ilumina a nossa vida, Ele nos sustenta e Ele nos faz florescer. E por que o cedro do Líbano? Eu fui pesquisar, porque ela é uma árvore grande, majestosa, forte, especial. E o Senhor fez você como uma árvore forte, com raízes especial. Fez você para que você seja lindo e próspero, assim como essas plantas. Mas a palmeira, ele fala que nós... Por que a palmeira? Porque ele tem as suas raízes bem fixadas. Ela está ali firme, forte. E é assim que nós devemos ter o nosso casamento, a nossa vida. Por quê? Porque a primavera é um momento onde as flores estão bonitas, tudo é lindo. A gente olha aquilo ali desabrochando, as flores, o verde, mas ela não permanece, ela é uma estação e ela passa. Ela passa. Então, mas para isso nós temos que estar com o nosso coração sempre firmado no Senhor, sendo como essa flor, como essa palmeira, como essa árvore, fortalecidos, fortes e mostrando sempre que Jesus está na nossa vida. Que Jesus está na nossa vida. Sempre nós temos que fazer isso. Que Jesus está presente na nossa casa, na nossa família, no nosso lar. Não importa a estação. E a primavera, ela nos ensina a nós cuidar da nossa casa, da nossa planta, da nossa família. Porque se nós não ter esse cuidado, vai vir um bichinho e vai comer a planta e vai destruir. Então nós temos que cuidar. Se nós colocar água demais, nós matamos a planta. Se nós colocar de menos, nós matamos também. Por quê? Porque tudo tem a sua medida necessária e certa. Então, para isso que o Senhor ele nos ensina e nos instrui a nós fazermos o melhor. A ter a medida exata, a buscar Ele na medida certa. Então, busquem ao Senhor na medida exata, na medida certa. Fale com Ele para que Ele nos ensine o momento de nós estarmos molhando a nossa plantinha, no momento que nós temos que colocar ela no sol. A nossa plantinha é a nossa família. É a nossa casa. E para que ela esteja florescida, que ela esteja linda, grande e formosa, assim como essa palmeira quando ela floresce, elas têm que estar firmadas na presença do Senhor. Então vamos firmar na presença do Senhor em todo momento. Em todo momento, em todo o tempo. Porque é Ele quem nos ajuda. E se nós estivermos plantados na casa do Senhor, nós iremos florescer. Se nós estivermos aqui diante do Senhor, mesmo ainda na nossa velhice, ainda nós vamos dar frutos. Ainda nós daremos fruto. Por quê? Porque o Senhor nos fez para dar frutos. E frutos que permanecem. Mas, passando a primavera, chega uma outra estação. Vem o verão. Vem o verão. É outra estação bem boa também. Mas tem as suas partes, tem as suas partes mais difíceis. E nós vamos lá no Salmo 107 para nós falar sobre o verão. O verão é o quê? É o tempo do calor, é o tempo da alegria, é o tempo onde nós saímos ali da primavera, onde tudo estava florido, onde o nosso casamento está tudo bem, onde tudo está numa boa, onde os bichinhos estão ali voando nas florzinhas, tudo está muito bem. Mas daí chega o verão. E o verão é um tempo bom também, porque é o calor, é o amor, é aquele momento que tudo está maravilhoso. Mas no verão, nós temos que ficar atentos. Por quê? Porque no verão vem aquela tempestade de verão. Quem já viu aquelas chuvas de verão? Que são aquelas tempestades fortes. Aquelas tempestades que vêm e arrancam tudo. Quando elas vêm, elas destroem. Mas quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós estamos firmados no Senhor, quando nós estamos guardados na mão do Senhor, não importa a tempestade que venha, Ele está ali nos firmando, Ele está ali nos ajudando. E lá no Salmo 107, 28 a 30, que eu vou estar lendo, diz assim: então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Aleluia. Faz cessar a tormenta e as ondas se acalmam. Então se alegram com a bonança. E assim os levou ao desejado porto.
tempestade que elas vêm na nossa vida, ela nos ensina uma lição. Elas nos ensinam que nós temos limitações, nós somos frágeis, nós somos limitados, porque nós somos humanos, temos nossas imperfeições. E quantas vezes no nosso casamento nós temos dificuldades? Às vezes você pode estar olhando e dizer, Elis, tu é mais nova que eu, tu quer vir falar sobre tempestade, sobre dificuldade. Mas o Senhor Ele nos capacita e Ele nos ensina. Então não importa a nossa idade, cada um de nós temos algo para ensinar. E as nossas experiências, as nossas tempestades nos dão experiência para nós poder ajudar alguém. Porque testemunho só tem quem vive e quem passa. E tu só vai poder ajudar alguém se tu passou por uma tempestade. Tu só vai poder ajudar alguém e olhar para alguém e dizer assim, creia que você vai vencer se tu passou por um problema. Então as tempestades não vêm para nos matar, elas vêm para nos dar experiência, vêm para nos ensinar e para nos aproximar mais de Deus e da nossa família. Assim como essa tempestade de verão ela vem, ela é violenta, ela traz alguns problemas tão grandes, algumas dificuldades tão grandes, algumas perdas tão grandes, ela vem para nos ensinar aonde que nós estamos precisando proteger. Qual é a área da nossa vida que nós precisamos proteger e guardar? Qual é a área do nosso casamento, da nossa família, que precisa de uma proteção maior? Porque quando vem a tempestade e ela arranca um telhado, nós sabemos que ali nós precisamos recolocar aquela telha que foi arrancada. Nós precisamos saber que ela estragou um vidro, nós precisamos consertar. E é assim na nossa casa espiritual. Quando nós vemos que tem um problema, uma tempestade que está ali dentro do nosso lar atrapalhando, nós temos que ver aonde é que a brecha está aberta para nós ir lá e tampar ela. Para que nós possamos alcançar um lugar seguro, um porto seguro, aonde nós possamos estar guardados nas mãos do Senhor. Nós precisamos fazer a nossa parte, ver aonde é que nós precisamos cuidar, consertar. Por quê? Porque nós precisamos sempre nos consertar com o Senhor. Nós não somos perfeitos. Se nós fôssemos perfeitos, o Senhor já nos teria recolhido. Nós já não estaríamos mais aqui. Mas nós estamos aqui a cada dia caminhando para buscar a perfeição e para nos encontrar com o Senhor. E a cada momento, a cada dia Ele nos ensina. Ele nos ensina que o verão é aquele momento bom, mas tem as suas dificuldades. É assim no nosso casamento. Tem aqueles momentos bons, mas tem a dificuldade. E nessa dificuldade nós não podemos esquecer dos momentos bons. No momento da luta, quando nós passamos pela dificuldade, nós não podemos esquecer que o Senhor Ele está ali para nos ajudar. Ele é o nosso porto seguro. E para nós nos chegar até Ele é através da oração e da união. E se nós estivermos unidos em oração, de mão dada em oração, não tem tempestade que possa nos derrubar, não tem problema que possa nos derrubar. Por quê? Porque nós somos firmados assim como a palmeira. O vento vem, ela se dobra até no chão, mas quando o vento passa, ela se levanta novamente. E é assim nós, quando estamos com dificuldade, quando estamos com um problema, a primeira coisa que nós temos que fazer é nos dobrar, é nos curvar na presença do Senhor e clamar a Ele e dizer: Senhor, me ajude a restaurar aquilo que precisa ser restaurado, me ajude a sarar aquilo que precisa ser sarado, me ajude a consertar aquilo que precisa ser consertado. E em tudo nós temos coisas para consertar, em tudo. E nós precisamos ser sensíveis e jamais ser orgulhosos e dizer: eu não tenho nada, eu sou perfeito. Não, nós somos falhos. E quando nós reconhecemos as nossas fragilidades, as nossas fraquezas e buscamos consertar, isso tem um resultado tão grande. Isso muda, isso transforma. Quando nós nos colocamos aos pés do Senhor e pedimos: Senhor, o que eu preciso mudar? O que eu preciso transformar? Isso dá um resultado tão grande. Jesus entra lá dentro e transforma a situação. Jesus entra e muda a situação. Mas para isso nós temos que abrir o nosso coração e deixar Ele fazer a obra. É nós deixar Ele, nós reconhecer. Quando nós reconhecermos, a situação muda.
Quando nós reconhecemos, a situação muda. Porque Ele é perfeito. E Ele nos sustenta com as suas mãos. Oh, aleluia. Glória a Deus. Chegamos no outono. Maravilhoso. O outono é onde acontecem as podas. O outono é um momento onde acontecem as podas. E nós vamos ler lá em João 15, 1 e 2. No outono, o que acontece no outono? É o momento das podas, aonde as folhas das árvores caem, aonde na nossa vida nós temos algumas perdas. Algum momento do nosso casamento nós podemos ter algumas perdas, seja ela financeira, seja ela espiritual, seja na família, seja ela aonde ela possa estar. Acontecem as perdas em certos momentos do nosso casamento. Às vezes estamos com alguma dificuldade, às vezes nós não conseguimos entender um ao outro. E não que não haja amor, ou que eu não. Às vezes os problemas eles são tão grandes que nós não conseguimos nos entender. Paulo ele dizia assim, que o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo cometendo. E isso acontece às vezes no nosso casamento. Às vezes a gente não consegue entender o outro. Às vezes a gente não consegue falar aquilo que nós gostaríamos e acaba saindo aquilo que nós não gostaríamos que saísse. E depois que saiu, não tem como nós botar para dentro de novo, não tem como. E uma palavra ela machuca, ela fere. E depois que ela saiu, não tem como nós botar para dentro novamente. Por isso que nós temos que ter um cuidado muito grande com as palavras, porque elas têm poder para dar vida e morte. As palavras machucam. Para isso que nós temos que ter esse cuidado. Por quê? Porque no outono está tudo mais frágil. As coisas estão mais frágeis, as dificuldades estão ali aparentes. E aquele brilho da primavera, aquele calor do verão já não está mais tão presente. E as coisas vão se esfriando. As coisas vão se apagando. E por isso que hoje nós vemos muitas vezes muitas famílias se desfazendo, se destruindo, porque não conseguiram vencer as estações, porque não conseguiram vencer os problemas, porque não conseguiram vencer a si mesmo. A si mesmo. Porque às vezes, meus irmãos, minhas irmãs, o problema maior está em nós mesmos. No momento, como eu disse antes, que nós reconhecemos que temos em nós algo que precisa ser mudado, quando nós reconhecemos que tem algo em nós que necessita ser mudado, as coisas se transformam. Quando nós reconhecemos isso, nós deixamos Deus trabalhar em nós. Nós deixamos Ele agir e Ele muda a situação. Por esse motivo que em João 15, ele diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais ainda. Quando o Senhor ele entra na nossa vida e nós deixamos, ele vem, como é o inverno, como é o outono, antes de chegar o inverno, ele vem para podar. E tem algumas podas em que nós não queremos e nem aceitamos, porque o nosso ego fala mais alto. Mas o nosso Senhor, Ele é o agricultor e Ele sabe aonde Ele podar. Por quê? Porque Ele vai podar para que nós cresça mais e melhor. Para que aquilo que não vai dar fruto seja lançado fora e fique em nós somente aquilo que vai frutificar. Ele vai tirar de nós aquilo que não produz coisas boas, porque Ele conhece aquilo que nós precisamos. Ele sabe aquilo que nós precisamos. Nós queremos do nosso jeito, mas do jeito do Senhor é melhor. Nós queremos que a poda seja como nós achamos. Eu não gosto do jeito que meu marido sendo, eu queria que fosse diferente. Não, é do jeito que o Senhor quer. E Ele nos instrui, Ele nos ensina e Ele nos molda. E é tão bom nós sermos moldados pelo Senhor. É tão bom nós deixarmos Ele trabalhar na nossa vida. É deixar Ele agir e nos ensinar. E nos capacitar a entender. E nós não precisamos
precisar sofrer, nós não precisar sofrer, porque a gente sofre, porque não queremos ser sensíveis à voz do Senhor. Nós queremos ouvir a nossa voz e fazer a nossa vontade. Mas quando nós deixamos o Senhor fazer a vontade dele, as coisas fluem, as coisas acontecem. Não que nós não vamos ter problemas, não é isso. Mas quando o Senhor age e faz a vontade dele na nossa vida, as coisas andam conforme ele quer. E ele nos leva rumo àquilo que ele tem para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Inverno. Momento frio, momento de... Não sei se aqui tem bastante cerração, tem? Momento de frio, de cerração, de névoa bastante, fica tudo tampado. Lá em Tampadas tem muita cerração. É um momento onde às vezes nós estamos se sentindo sozinhos, às vezes nós se sentimos que não somos compreendidos, ninguém nos entende, que nossa vida é tão difícil que às vezes até que Deus não nos ouve mais. Esse é o momento do inverno. Esse é o momento onde nós pensamos que as coisas estão tão ruins que nem Deus nos ouve mais. Mas em todos os momentos o Senhor está conosco. Em todos os momentos o Senhor está do nosso lado. Aleluia. Durante o inverno, é aquele momento que a gente olha e está aquela cerração tão grande, não dá nem vontade de sair para fora. É aquele momento da nossa vida em que nós estamos tão sobrecarregados, tão cansados, que nós não queremos mais nem orar, nem buscar. Mas o Senhor, em todos os momentos, Ele está próximo de nós. E em todas as estações, Ele está do nosso lado para nos ajudar. Ele está ali pronto a nos estender a sua mão e nos socorrer. Então não importa o problema, a dificuldade, o inverno que esteja passando na tua vida, no teu casamento, quem sabe na tua família, quem sabe alguma dificuldade, eu não sei aquilo que você precisa, mas eu tenho a certeza que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso que está aqui nessa noite, Ele sabe, e Ele marcou este encontro conosco. Ele marcou este encontro conosco para nos ajudar, para nos fortalecer e para nos mostrar que em todas as estações Ele está conosco e em cada uma delas Ele tem algo para nos ensinar e em cada uma delas Ele está presente para nos moldar e nos mostrar aquilo que Ele tem de melhor para nós. E em cada uma delas Ele tem uma experiência para nos passar. E em cada uma delas Ele está pronto para nos carregar no colo, se assim for preciso. Porque Ele jamais nos deixa só. Ele está sempre a nos ouvir. Ele está sempre a ouvir as nossas orações. João 16:33 diz assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. O Senhor fala conosco para que nele nós venhamos ter a paz que nós precisamos. A paz verdadeira só Ele que dá. Mas eu sei disso, irmã Elis, nós somos cristãos, eu estou aqui na casa do Senhor, eu sei. Mas há momentos como o inverno, que está tudo tão difícil, que às vezes, mesmo sendo cristão, acaba esquecendo que Ele é o que dá a paz. Ele que nos sustenta com a sua mão poderosa. E Ele está aqui nessa noite, dizendo para nós que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então tenhais a certeza que aqui nós vamos passar por momentos difíceis, por tribulação, por dores, por dificuldade, mas tem bom ânimo. O Senhor venceu e deixou aqui para que nós venhamos vencer também, para que nós venhamos ser mais que vencedores, porque Ele nos escolheu e nos chamou para uma grande obra. Qual é a grande obra? É nós mostrar através da nossa vida, através da nossa família, que Ele nos chamou e que Ele nos deu uma nova vida, que Ele nos deu a oportunidade de fazer a diferença, que Ele nos deu a oportunidade de mostrar que quando Jesus está no nosso lar, Ele está na nossa vida, Ele está no nosso barco, tudo vai bem.
Não importa a dificuldade, não importa a tempestade, Ele está do nosso lado. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, essa palestra ela tem o intuito de despertar no teu coração o amor de Deus, colocado por Ele de um para com o outro. Eu quero lembrar aos irmãos que toda escolha fora da direção de Deus, ela não tem como dar certo. Mas quando Jesus está no barco, como disse o irmão, os mares, pastor, eles bravejam, mas Ele é aquele que acalma a tempestade. Ele é aquele que leva ao porto seguro. E nós sabemos que depois da tempestade vem a bonança. Sempre antes de nós chegarmos num lugar bom, nas bênçãos do Senhor, sempre haverá uma grande batalha. A Bíblia diz que Daniel orava e a bênção do Senhor havia designado desde o início, havia ouvido e atendido a súplica de Daniel. Mas por 21 dias, Satanás e seus demônios nos ares tentavam impedir que ela viesse sobre a vida de Daniel. Eu quero dar um breve testemunho antes de nós encerrar. O que nós estamos fazendo esse trabalho aqui, pastor, é o início, é o primeiro. Parabéns pelos irmãos pelo pontapé inicial. Estamos aqui nesse momento quebrando pedra, abrindo esse caminho que Deus já preparou para nós. E cabe a nós, quem sabe, pastor, desentulhar algum posto que já está ali. Mas Deus confiou em nós. Fazemos essa grande obra. Deus confiou em vocês realizar essa grande obra. Então nós não queremos enfadá-los, falar demais, porque a Bíblia diz que não é pelo muito falar que Deus opera, mas nós estamos dando uma chacoalhada em vocês. Quem sabe alguém com 10 anos, 30, 47 anos de casamento, que de vez em quando precisa vir alguém dar uma chacoalhada para renovar, trazer a memória. A Bíblia diz trazer a memória. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu não nasci no lar cristão. Irmã Alice, eu não nasci no lar cristão. Mas ele morava dentro da igreja, aonde para realizar um culto, naquela época tinha que tirar os móveis para o lado, para o pastor poder realizar o culto. Era assim, era a igreja. Batizada ali nas margens do rio São Nicolau, lá em São Nicolau. E aprove a Deus preparar um casamento para ela. Eu não queria nem saber desse povo que dá glória a Deus e aleluia. Não, minha mente nunca quis isso. E tamanha era o pecado abundando na minha vida, que tinha alguém que incessantemente ia na minha casa. Irmã, assim que eu estou vendo a senhora, com as suas cães brancas, com o seu coque, ia lá orar pela família do Francisco, que não tinha nenhum crente, nenhum. Alguém, quando eu me converti, fui morar na igreja, soube, saiu da cidade de Juí, foi até onde eu estava, viajou quilômetros, parou uma caminhonete na frente, olhou e começou a chorar. E disse para mim: Francisco, a minha mãe morreu orando pela tua família. 20 anos de joelho no chão custou isto. Mas hoje o meu olho enxerga Deus agindo na terra. Eu vou até a igreja, eu vou voltar um pouquinho de testemunho, eu vou concluir. Eu vou até a igreja, resolvo ir na igreja, alguém que não sabia, quando essas irmãs que eu disse vinham orar por mim, pastora, eu
é o altar, eu respeito o altar, mas eu tenho que ser verdadeiro também, para que talvez alguém que tem algum familiar ainda no meio entenda isso também, que tem um tempo, vale a pena orar. Essa mulher vinha orar comigo, eu enxergava ela vindo na rua, eu dizia para a mamãe, eu disse: mãe, nem ouse deixar essa mulher vir aqui, que eu vou fazer uma maldade para ela. E eu era perturbado, pastor. O pecado abundava. Eu me retirava, me colocava em um lugar. Lá dentro, a mãe corria na rua, no portão, e dizia: Dona Generosa, não entre, ele está perturbado, ele vai fazer algum mal para a senhora. Sabe o que ela dizia, pastor? Não tem problema não, maior é o que está comigo do que aquele que está lá. Ela entrava, botava a mão, mandava os demônios embora, e para a glória do nome de Jesus me ganhou para o reino de Deus. Começou a pregar num lugar debaixo do pé de Sinamão. Não tinha uma igreja bonita como esta lá em Ijuí, na Assembleia de Deus. Começou a fazer culto no pé de Sinamão. Ali fundou-se uma igreja, fundou a igreja no lugar onde ela fazia os cultos, compraram o terreno, construíram a igreja, mas o Francisco não queria saber da igreja. Deus aproxima o Francisco da irmã Elis, e aí eles orando, mamãe orando, e família orando, e igreja orando, numa madrugada fria, chuvosa, o inverno mesmo, lá pelas 8h30, 8:45, quase o culto terminando, eu sinto no meu coração de ir nesta igreja. Falei para minha mãe que ia na igreja, a mãe disse: não, está muito frio, e de repente deu um estalo na mente dela, disse: mas esse doido nunca falou de na igreja, agora está falando de igreja. Não tem problema, eu vou agasalhar vocês, então vocês vão. Chego lá, tem um homem com fé, pastor. Para mim, como obreiro, eu testemunho para meus obreiros isso: eu nunca vou deixar de fazer um culto por causa que está chovendo. Aleluia. Lá tem um homem de fé pregando para 5 pessoas, isso contando o filho dele. Era ele, o filho dele, mais 3 na igreja. E o culto já estava quase no fim. Tinha muitos que a gente conhece, infelizmente, já tinha acabado o culto, mandado o povo embora, mas ele perseverou pregando como se estivesse pregando com a multidão. E Deus resolveu honrar a fé daquele homem naquela noite fria, e ali projetou um pastor, aleluia. Me levou até lá, não suportei o convite, não consegui resistir ao poder da palavra de Deus. Me rendo a Cristo, aceito a Cristo como meu único Salvador. Lá estamos, eu e a irmã Elis, no início da nossa caminhada. Começam a ir nos cultos, e eu acredito que aqui acontece também, pastor. Deus levanta de quando em quando um profeta, e ele diz: assim diz o Senhor. Eu quero crer que aqui também tem, aleluia. Esse profeta vinha, queria ver profeta na igreja, era botar os pés na igreja. Deus falava: eis que eu tenho um plano assim e assim na vida de vocês. E as profecias vieram, o pastor me procurou, Francisco. Eu estou vendo que Deus está falando, anota todas elas para tu não esquecer, porque Deus está fazendo promessas lindas para a tua vida. Eu e minha esposa estava lá. Um dia lá pelas tantas, tem um culto na congregação. Lá está pregando um homem, e aquele homem, novamente Deus fala na boca dele, ele me entrega uma profecia. Eu olhei para ele, e no meu coração eu já falei com Deus. Eu disse: Deus, eu já estou crendo no que tu fala na boca dos homens. O Senhor sabe que eu já estou crendo, em espírito eu orei ao Senhor. Eu estou crendo que o Senhor fala na boca dos homens. Agora, Senhor, se isso é verdade, eu peço que o Senhor confirme hoje essa promessa. E eu não vou duvidar dela. Tinha um batismo marcado para outubro, aliás para dezembro, e um para outubro e outro dezembro. Eu tinha dado um nome para batizar no outubro, mas o meu coração, a minha carne já queria fugir, pastor. Vamos deixar
passar está meio frio ainda, né? E eu falei isso, dali um pouco terminou o culto, tinha um lanche, o encarregado disse, olha, São Francisco, passa aqui, sua família, vamos comer. O povo de Deus abraça, ô povo querido, o povo crente, né? Abraça, acolhe bem, né, irmãos? Aleluia, por causa do Espírito Santo na vida deles. Se não fosse, seria mal. É o Espírito Santo que faz essas coisas. É Ele que faz isto. É Ele que transforma. É Ele que tira a rigidez do coração do ser humano. E ele disse, vão passar ali. Daí um pouco a esposa do encarregado foi lá e disse, seu Francisco, irmão Francisco, o senhor vai aonde? Ele disse que eu vou lá na sede, assim, vou passar. O senhor não levava o obreiro em casa? Eu disse, levar um pastor em casa. Para mim, todo mundo que sentava aqui, colocava uma gravata, era pastor. Hoje eu sei que tem hierarquia, tem ministério. Aleluia. Passei, fui levar ele. Quando eu estou levando ele, dei uma carona para uma jovem no Templo Certo da igreja de Juí. E levei até o outro lado do bairro. Não sei quem conhece Juí aqui. Alguém conhece? Eu estou em um lado da cidade. Eu atravesso da 285 do final, o último posto da BR-285. Eu vou até o centro e depois vou ao outro lado da cidade, do bairro Alvorada, ao extremo. Eu estava no extremo, eu fui ao outro extremo. Quando lá chego, deixei o obreiro, vou levar a jovem em casa, eu e minha esposa. E quando nós estamos indo, ela disse, engraçado, interessante que o papai, ele é obreiro da igreja, e ele ainda está na igreja, já são 10h30, já está caminhando para as 11 horas, e o culto termina às 9h30, e ele vai até lá, pastor. E nós chegamos na congregação do bairro Alvorada. Quando lá nós chegamos de carro, o Espírito Santo tomou o meu ser, eu não perdi a consciência, mas eu desci correndo do carro, eu entrei na igreja, eu estava do lado direito, eu entrei do lado esquerdo, a irmã Elisa do lado direito, a igreja estava lotada, e lá no altar tinha um pregador, desses que eu falei que Deus levanta, cheio do Espírito Santo, falando mistério, dando glória a Deus, aleluia, e dizendo assim, não me mande embora. E eu não sabia porquê. Depois eu fui saber que ele falava assim, pastor, do obreiro, se vocês quiserem ir embora, pode ir embora, mas não fechem a igreja. Deus falou comigo que ele vai trazer um homem aqui, que ele tem um grande plano na terra, e eu tenho um recado de Deus para esse homem. Vocês acreditam nisso, irmãos? E eu entrei lá, aquele homem estava de costas para a porta, que nem eu estou assim agora, perdoa a igreja. E de repente eu entrei, eu olhei de um lado, eles do outro, ele virou, desceu marchando, como eu já vi muitos por aí, tomou-me na mão, me levou até o altar e disse, eis aqui o meu escolhido. Aleluia! E ele disse, tu pediste para mim naquele lugar, nessa noite, se eu era Deus e tinha um plano na tua vida, eu venho através do meu Espírito usar a boca deste servo para dizer que eu tenho sim, a promessa é essa, ele renovou a promessa, tudo aquilo que eu tinha pedido para Deus. Até aí, irmãos, a glória de Deus já tinha tomado a igreja, já tinha gente tomada na unção do Espírito Santo, no poder de Deus. E ele disse, mas tu tem pedido algo para mim? E ele vai até lá, pega a irmã Elise pelo braço, esse homem nunca viu nós na vida, pastor. Trouxe até o altar e disse, assim te diz o Senhor, eu escolhi ela para ser a tua esposa. Eu escolhi ela para ser a tua esposa, porque ela suportará, aleluia, o sofrimento que muitas vezes vocês vão passar fazendo a minha obra. Aleluia. O tempo passa, pastor. E naquele instante ela disse, e assim diz o Senhor, cumpra com o meu mandamento amanhã, viu? No outro dia era o batismo. Agora pergunta se eu fiquei sem me batizar. Deus é fiel, não deixe para amanhã o que tu tem que fazer hoje. Conserve o altar, abrace mais, ame mais, ajude mais, se entregue pela tua esposa. Aleluia, ame ela
Espírito Santo me enche, me dá poder. Vou ao obreiro, galgo os degraus ministeriais, estou atendendo uma cidade. Aleluia, agora já estou atendendo um município. E nesse tempo, alguns anos atrás, muitos anos atrás, atendendo uma congregação, eu ouvi algo, e é isso que eu queria testemunhar, eu precisava abrir o leque, e eu já vou fechar agora, sobre o inverno que nós passamos e sobre o perdão. Nesses invernos espirituais, irmãos, de vez em quando as coisas esfriam um pouco. Aleluia. A irmã Liz disse, a oração parece que diminui, a fé parece que vai querer ficar mais pequena. Eu disse que nós nos posicionamos, e dependendo da forma que nós nos posicionamos, é gerada, é uma estação na nossa vida. E por se posicionar errado, o inverno chegou. E quando o inverno chegou no nosso casamento, eu ouvi algo que eu nunca esperei ouvir na minha vida. A minha esposa olha para mim e diz para mim assim: eu não quero mais isso. Crente, pastor, mulher de oração, nunca errou, nunca houve uma traição entre nós, nada disso. Mas com uma frieza do inverno espiritual, eu ouço sair da boca dela: eu não quero mais, eu vou embora, eu vou. Eu disse: irmã Liz, tem noção do que está dizendo? Tu não me ama? Não é isso, eu não quero mais. Aleluia. Não quero mais isso, eu vou embora. Eu até pensei que era uma brincadeira, pastor. Eu não queria acreditar que eu estava ouvindo isso. Mas aí está o perigo do descuido no inverno. Às vezes as pessoas pensam que é crente porque é obreiro, que sempre tudo vai bem. Não descuide. A Bíblia diz: cuide, não dê lugar ao diabo, vosso adversário. Aleluia. E esse sentimento entrou no coração dela. E eu comecei a orar, e nada do que eu falava mudava a ideia dela, irmão Verão. Nada adiantava. Aleluia. E de repente, eu fui orar ao Senhor, e o Senhor me deu uma estratégia espiritual. O Senhor começou a falar o meu coração, ministrar para mim, trazer a memória dela, as coisas, essas promessas de Deus, o que Deus já tinha feito por nós. E eu comecei a ministrar, a trazer memória, por isso que eu estou dizendo para vocês. Deus me trouxe aqui, quem sabe, para renovar a chama, aleluia, desse amor dentro de você. Aleluia. E eu comecei a falar das promessas, e conforme eu ia falando das promessas, era dura. E de repente, a unção quebranta. A poder na unção, na palavra de Deus quebranta, é martelo que esmiuça a telha. E eu vou ministrando, e conforme eu fui ministrando, começou a correr a primeira lágrima no olho dela. E correu mais uma lágrima, e quando eu vi, ela estava com o rosto banhado em lágrimas. O Espírito Santo disse: agora, convida ela para ir para a igreja, dobra o joelho e ore na minha presença. Aleluia. Eu disse: irmã Liz, vamos orar então. Se isso aí que tu está sentindo não for de Deus, vai embora. Eu sabia que ia, mas eu disse sim, para convencer ela, para ela poder sentir que gostaria. Deixar assim, qualquer coisa ela podia ir embora, fazer o que queria. Isso já tem anos, viu, irmãos? Não se preocupe, glória a Deus. Muitos anos. E ela aceitou. Nós dobramos o joelho, fechamos a porta da igreja e começamos a orar. E quanto mais nós orávamos, aleluia, mais eu sentia cadeias, aleluia, sendo quebradas, grilhões sendo rompidos. E nós começamos a chorar e falar com Deus. E quando nós falamos com Deus, pastor, de joelho dobrado, porta fechada, de repente a porta se abriu e deu uma pancada mais forte que eu já vi uma porta dar. Não sei como não quebrou tudo, tremeu a igreja. E eu disse: Satanás, tu perdeu mais uma para a glória do nome de Jesus. Minha esposa me abraçou.
pastor chorava, pedia perdoa-me, eu não sei o que eu pensava. Eu disse, não tem problema, esquece isso, nós já vencemos no nome de Jesus. A Bíblia diz, aleluia, que aqueles que estão em Cristo são mais do que vencedores. Vença as estações, vença, aleluia, o inverno espiritual, vença. Deus chamou você para vencer, querido. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que o seu Pai no céu também perdoe os seus pecados. Mas se vocês recusarem a perdoar, o seu Pai no céu não perdoará os seus pecados. Quando nós falamos com o Senhor, quando nós vamos orar, se nós não perdoar, a nossa oração não é ouvida. Mas quando nós perdoamos, porque todos nós somos suscetíveis a errar, a pecar. Mas quando nós falamos com o Senhor, pedimos para Ele nos dar graça, nos instruir e nos moldar, Ele nos molda, Ele nos ensina e Ele nos ajuda. Por isso que é importante o perdão. O perdão é importantíssimo na nossa vida, para que as nossas orações sejam ouvidas. Para que as nossas orações sejam ouvidas. Porque o Senhor, Ele vê, Ele ouve, até mesmo aquilo que nós não vemos e não ouvimos, Ele ouve, Ele vê. E Ele está aqui nessa noite a nos contemplar e a nos ajudar. E se Ele não estivesse lá naquele momento, a história teria sido outra. Mas o Senhor, Ele está em todos os momentos conosco, porque nós somos tão frágeis, temos as nossas limitações. Mas quando nós nos jogamos aos pés do Senhor, Ele nos ajuda, Ele nos sustenta e Ele nos renova. Mas para isso tem que haver o perdão. Às vezes nós temos guardando mágoas dentro do nosso coração. E essa mágoa vai crescendo, crescendo, crescendo e nos afasta daquilo que Deus tem para nós. Mas nessa noite o Senhor, que é um agricultor verdadeiro, fiel, Ele está aqui pronto a limpar, a podar aquilo que está nos afastando de receber a nossa bênção e a nossa vitória. O Senhor, que é perfeito em nos ajudar em cada estação, Ele está aqui nessa noite para nos ajudar e nos fortalecer. E Ele nos trouxe aqui nessa noite com um propósito. Ele nos trouxe aqui com um propósito de renovar as nossas forças, de renovação da nossa vida espiritual, do nosso casamento, da nossa vida. Você crê? Porque Ele está aqui nessa noite, aleluia. Você acredita nisso? Crê nisso? Ele está aqui, porque Ele nos renova, porque Ele está no controle das nossas vidas. Ele está no controle aqui para nos ajudar e nos fortalecer. Em Isaías 40:31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Aleluia. Salmos 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, seguro, bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam, se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Aleluia. Deus está aqui neste lugar para nos abençoar, querido pastor. Deus está aqui para abençoar casais, vidas, famílias serão edificadas. Esse trabalho ficará marcado no coração de muitas pessoas que aqui estão. Tantos quantos creem receberão a bênção do Senhor, que enriquece, não acrescenta dor. Testemunho só conta quem tem. Aleluia. Te prepare para contar o melhor da tua vida, para teus filhos, para teus netos, para outros que te ouvirão. Aleluia. Deus tem ministério na vida de pessoas aqui. Deus tem ministério. O Espírito Santo repousará com poder e grande glória, alavancará vidas, aleluia, serão moldadas, serão transformadas, aleluia, e outras serão impactadas pelo poder de Deus na sua vida. Isso é para quem crê, isso é para quem crê vai
vai receber nesta noite, em nome de Jesus. Nós vamos convidar a todos, por gentileza, a passar aqui. Você que quer receber esta oração, com a permissão do querido pastor, aleluia, você que quer receber esta oração, eu quero dizer uma coisa: o que nós vamos fazer aqui agora não é nosso, viu? O que Deus entregou nas nossas mãos para ministrar na vida das pessoas não é nosso. Tem alvo, tem objetivo, aleluia, tem propósito, e Deus quer entregar a você nesta noite. Aleluia. Quem quer receber esta oração, pegue na mão do seu esposo, da sua esposa, e venha de mão dada, de mão dada. Vamos renovar alianças aqui nesta noite. Aleluia. Passe aqui na frente com a certeza que o Senhor Jesus, Ele renova, Ele fortalece, Ele dá graça, e Ele sustenta, e Ele está aqui conosco nessa noite. Ele está aqui conosco nessa noite, e Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos renovar e vai nos derramar da sua graça, porque Ele marcou este encontro Feche os teus olhos, segura na mão do teu esposo, da tua esposa. A Marisa vai louvar a Deus com louvor. Quando isso, nós vamos estar ministrando oração no verão. Adoramos, mestre. Trabalha nesta hora em cada vida, em cada família que aqui está, Senhor. Tu és grande, maravilhoso. Aleluia. Se de hoje teu casamento é um jardim fechado. Assim, Senhor, um santuário.
Não é feio. Se você puder olhar mais uma vez para tua esposa e dizer para ela: Jesus sustenta, e poder dar, eu acho que sim, pastor, é casal, pode dar um beijo na esposa, a esposa do esposo, é trabalho de casais, né, meus irmãos? Então eu quero dizer para ti, minha esposa: Jesus sustenta. Eu te amo. Glória a Deus. Deus abençoe. Devolva ao irmão. Em nome de Jesus, muito obrigado, irmãos, que isso possa ficar no coração de vocês, essa abençoada palavra de Deus. Amém. Vamos aplaudir, não? Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Louvamos a Deus. Quero dizer também que sou bem casado. E nós louvamos a Deus, então, por esse trabalho. Deus, o desejo do nosso coração que todas as famílias que estão aqui também venham ser abençoados por Deus. Nós louvamos a Deus também, mais uma vez, Dom Francisco, sua família, o presbítero Liberal, que junto sua família, e todos que aqui participaram. Nós vamos guardar a palavra no nosso coração. Quem sabe você está passando, todos nós passamos as estações que nós ouvimos, mas em todas elas, Jesus, o que ele faz? Sustenta. Amém? Amém. Quando você orar, você dobra na beira da cama, pega na mão da tua esposa, ora a Deus, e assim Deus vai fortalecendo o teu casamento. Você que não casou ainda, Jesus vai preparar o casamento. O pastor Eliseu, depois que nós apresentamos, chegou o pastor Eliseu, que é pastor da igreja Colheita Final, junto com a igreja. Levanta a mão para quem não me conhece. O pastor Eliseu é da igreja ali, os irmãos que também são a igreja amiga. A missionária Ana está ali também. Sempre trocamos visita e além também da igreja de hoje, nós já falamos antes. Eu creio que nós já vamos, então, nós queremos, ainda nós podemos fazer um trabalho para não despedir esse trabalho assim, incompleto. Os irmãos vieram por fé, não vieram? Por fé, mas o veículo não veio por fé, né? Veio por gasolina, né? Ou por diesel. Então, por que eu falo isso? Porque a gente não é tudo por fé, sim, a nossa vida, sim, mas também tem despesa. Nós queremos dar eles não pediram nada, nós queremos dar um combustível para os irmãos. Vamos ver se fizemos o possível. Então, você que tem uma oferta, bom Hélio, presbítero Hélio, faz trabalho, presbítero Hélio, faz trabalho aí. Você não pode tomar cedo, irmão. Se é possível a missionária Ana louvar o Senhor, se é possível, não sei. Daí após o louvor já vamos. E daí após o louvor nós já vamos então encerrar. E nós temos o cachorro, nós temos lanche ali, na verdade, quente, refri. Os irmãos ajudaram, todos os irmãos ajudaram, e não tem custo nenhum, é 0,800, como alguém diz, não se paga nada, e todos que estão aqui, glória a Deus, ali Deus está falando conosco, ali com os irmãos, conosco eu digo com a igreja, né? Então, que mesmo, todos que estão aqui são convidados para estar conosco ali, aqui no pátio da igreja, para participar do lanche, como eu falei, sem custo algum. Bom, vamos lá no Três Passos também, Daniel, né, está ali também, bem-vindo, todos os irmãos. Então, nós agradecemos a Deus mais uma vez, esse trabalho exaltando. Com esse louvor, então, vamos ceder Deus a nossa oferta. Sim. Após ali também os irmãos podem tirar foto ali, os casais, um lugar bonito ali, e o lanche aqui no fundo. Deus abençoe a todos então, muito obrigado por Jesus. Graças a Deus. Quero saudar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? É um presente de Deus, amados irmãos, o melhor lugar é na presença do Senhor. Eu quero agradecer ao Senhor, agradecer a oportunidade de estarmos aqui.
E eu quero profetizar sobre a tua vida que vai ser lindo aquilo que Deus vai fazer. Coloque em prática tudo que Deus te ensinou nesta noite. E você vai viver o sobrenatural do Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus, Tu és maravilhoso. Hoje é noite de cura, hoje é noite de restauração. Hoje é noite do bálsamo do céu sobre a tua casa, sobre a tua vida. Aleluia, Jesus. Nós temos que profetizar a cada dia, aleluia, Jesus, sobre a nossa casa, a proteção de Deus. Eu e você somos, aleluia, Jesus, liderança dentro da nossa casa. E a nossa boca tem que liberar palavras de bênção, liberar palavras de vitória sobre a nossa casa. Aleluia, Jesus. Grande Deus, Senhor, obrigado, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Grande Deus. Aleluia, Senhor. Vai adorando ao Senhor. Aleluia, Jesus, porque Ele está presente ainda aqui nesta noite. Ele não quer te despedir aqui nesta noite sem você receber tudo aquilo que o Senhor tem para te presentear neste lugar. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado. Feche os teus olhos por um momento. Medite na letra deste louvor. Aleluia, Jesus. Deus faz escravo ser governador. Deus faz pastor de ovelhas se tornar rei de uma multidão. Ele não vê aparência ou condição, ele não vê estrutura, e é por isso que ele te escolheu. É impossível ter alguém com coração igual a você, mas é preciso ser provado, preparado. Não vai ser de qualquer maneira que Deus
Mais uma vez, pastor Cristina, família, pastor João também, seu incentivo nessa igreja. Depois nós vamos dar ao pastor João para fazer um agradecimento ali no banheiro, uma pré-inauguração, né? Nós louvamos a Deus, depois você passa ali no fundo, ali também para ver os trabalhos que estão sendo feitos para a igreja, para Jesus, tudo para a honra do Senhor Jesus, tá bom? Vamos estar em pé, vamos guardar aquilo que nós ouvimos, as estações, os tempos que nós precisamos então passar e continuar firme com Jesus na nossa família também. Glória a Deus. Nós louvamos a Deus e gostou da as irmãs prepararam ali, e depois está falando ali, tem um painel ali para assistir a foto, e as irmãs também prepararam, os irmãos, todos ajudaram. Graças a Deus. Vamos levantar nossa mão então como agradecimento, vamos dizer: com Cristo somos mais do que vencedores, e se Deus é por nós,